Basswood County é um análogo horror criado pelo canal Dark Minding, que pra você que não conhece, eu diria que ele tá pau a pau com criadores como o Dr. Nowhere, o criador daquela série que conta a história de uma entidade que tá aprisionada em uma televisão prontinha pra sair dela e te atacar. O ponto forte desses manos tá no diferencial que eles trazem ao criar design de criaturas que genuinamente te assustam. Sério, olha pra essa coisa e me diz que tu não sente o desconforto. É realmente uma parada muito bizarra. E somando tudo isso com o gostinho nostálgico que o subgênero dos Analog Horrors trouxeram no auge da sua popularidade aqui nessa plataforma, você se depara com a série mais promissora e injustiçada desse gênero. Então por isso, vem comigo e vamos conhecer o universo de Basswood County. O vídeo começa e somos apresentados a um senhor chamado Calvin Basswood. Ele diz que encontrou um estranho edifício no meio da floresta no ano de 1868, no lugar onde futuramente carregaria o seu nome, no condado de Basswood. Em seu diário, ele descreve que o lugar parecia algo do futuro, em um prédio onde absolutamente ninguém sabia que existia. Entrando nele, ele acaba vendo pessoas que pareciam seres humanos, mas algo parecia estranho nelas. Elas não demonstravam qualquer tipo de emoções ou respostas a estímulos naturais presentes nos humanos. E se já não fosse bizarro bastante, elas também tinham membros nada naturais e raízes saindo por todo o corpo. E conforme ele se aproximava, as criaturas demonstravam mais hostilidade diante de sua presença, o que fez ele sair imediatamente desse lugar, no qual ele intitulou como a Câmara. Nesse trecho do vídeo, 100 anos se passam e somos levados para o ano de 1996. Nele, vamos acompanhar um grupo de pesquisadores que acabaram encontrando o mesmo lugar onde o Calvin Basswood explorou. O objetivo desses pesquisadores é investigar estranhos desaparecimentos que estão ocorrendo na região do condado de Basswood, e o lugar onde eles escolheram como ponto de partida foi justamente na floresta de Basswood. Só que durante os registros dessa viagem, eles acabaram encontrando isso. Na filmagem, podemos ver o prédio onde o Calvin Basswood descreveu em seu diário. E é então que os pesquisadores entram na câmara e o que eles acabam encontrando é perturbador. Dentro da câmara, eles veem alguém com as mãos levantadas, quase como um sinal de louvor. O topo da sua cabeça está completamente arrancado e as suas costelas estão totalmente expostas. Ainda na câmara, outra criatura aparece sentada de costas para uma TV. E nessa TV, tem um aparelho de fita cassete ao lado reproduzindo um rosto totalmente distorcido. A fita aparece intitulada como Teste de Identidade, e na parede um pouco mais acima, há uma placa que diz: "Eu vou te contar o que a mente não é capaz de compreender." Adiantando ainda mais na câmara, os pesquisadores encontram mais uma série de bizarrices, como uma mesa com restos humanos, o cadáver de uma mulher com buracos por todo o corpo e uma criatura com raízes saindo de suas costas. O vislumbre do que eles viram na câmara foi tão perturbador que os pesquisadores voltam para a floresta e uma vez lá fora, fica claro que o grupo acaba sendo emboscado. Apenas 2 dos 7 membros sobreviveram naquela noite. O mapa da câmara é mostrado, seguido de um desenho onde podemos ver uma janela que sinaliza a palavra perigo.
Entretanto, a fita muda completamente o tom, onde nos é ensinado uma aula bizarra sobre a anatomia humana e o que são os humanoides. What is a human? Hello, I am Doctor. In this tape I will teach you about the human anatomy. The human is a chamber for them. I will show you how they will control your body. Durante essa aula, somos informados onde reside a consciência humana e como a mente fica depois que a criatura domina a mesma. Então nos é mostrado o núcleo onde a criatura se insere a fim de controlar o hospedeiro. No caso, nós, os humanos. Mas algo assustador acontece. Uma mensagem aparece na tela dizendo para deixá-los entrar, enquanto o doutor explica como esses seres, agora chamados de humanoides, possuem raízes em seus corpos, podendo estender membros e modificar totalmente as suas características faciais. Em seguida, a cena corta e somos informados sobre como funciona a transformação de um humanoide de forma progressiva. Estágio 1. Verdadeira forma. Como o nome diz, essa é a real forma de um humanoide. Estágio 2. Ela não é nominada, mas vemos claramente que ela se aproxima mais e mais da aparência de um ser humano. E ao final do vídeo aparece uma frase: leva tempo para eles reformarem o rosto e parecerem humano. E parecerem você. Agora sim, chegamos ao segundo vídeo e o primeiro episódio lançado da série. Intitulado como Alerta Humanoide, o vídeo começa com um alerta veiculado aos residentes do condado de Basswood sobre uma criatura que ameaça a segurança dos habitantes. This is a warning from Basswood County Police Department to the residents of Basswood County and neighboring counties. A criatura humanoide invadiu casas e assassinou mais de 11 pessoas, e em seguida nos é detalhado as condições em que as vítimas foram encontradas, que incluem decapitação de membros e perfurações da região do pescoço. YouTube, por favor, não me desmonetiza. Logo depois nos é apresentado alguns conselhos básicos de proteção, como fechar portas, trancar janelas, algo que eu tenho certeza que os cidadãos de Basswood já estão fazendo. Então, mais características dessas criaturas surgem, como membros altos, longo pescoço, dedos longos e olhos completamente ameaçadores e sorrindo. A cena muda e vemos uma comparação da altura de um humanoide com um ser humano normal, e isso mostra que eles são o dobro do tamanho de uma pessoa normal. Posteriormente, seguimos com um segmento onde diz como podemos identificar a criatura a partir de 5 retratos. E meus amigos, é um retrato mais perturbador do que o outro. To able to identify this creature, we are going to show you 5 police sketches that were drawn according to eyewitnesses' descriptions. Dentre todos os retratos, o quinto é que chama mais atenção, porque comparando todos eles, a que mais se parece com uma pessoa normal é o quinto, ou seja, a transformação está completa, sendo praticamente idêntico ao ser humano real. Uma filmagem se inicia e a data nos mostra agora que estamos em 22 de janeiro de 2022, onde mostra uma pessoa gravando uma área subterrânea que provavelmente leva a câmera. Entretanto, a cena corta e vemos outra filmagem agora gravada em 7 de outubro de 1998, onde mostra alguém tendo um encontro com um humanoide. E mano, essa cena é extremamente angustiante de assistir.
De acordo com o detetive Jeff Alberson, tudo que restou desse incidente foi o braço encontrado no porão da casa da vítima. Uma página arrancada de um livro antigo aparece, e pela estética, podemos ver uma certa semelhança com os livros de contos antigos, como os Contos dos Irmãos Grimm, lançados em 1812. E levando isso como base, dá para supor que essa página também seja dessa época. Entretanto, é extremamente difícil identificar o que está escrito. Mas eu cheguei a tentar. Cuidado com a criatura. Corra, corra e corra. Vou matar você, sua família. Vou cortar do bom. Eu acho que deu pra entender. Por fim, vemos uma gravação feita em 8 de novembro de 1998, apenas um mês após a gravação anterior. E nela, podemos ver a cena de um humanoide replicando um ser humano. O próximo vídeo revela que as fitas mostradas no episódio anterior foram gravadas pelo detetive Jeff Alberson. Sim, o mesmo do incidente de 98 que apareceu no vídeo passado. A fita começa afirmando isso, que durante a investigação da casa de uma das vítimas, ele acabou encontrando algumas fitas gravadas pelo próprio dono da casa. A polícia escaneou as fitas e encontrou as gravações dos quartos de cada uma das vítimas, antes dos arrombamentos serem feitos pela anomalia. E sob a supervisão do detetive Jeff, essas fitas foram chamadas de fitas de coleção de filmagens de Jeff Alberson, em 1998. A polícia encontrou também um caderno de desenho que pertencia a uma vítima. Dá pra perceber que esses desenhos mostram o contrário do que apareceu anteriormente, sendo basicamente uma lenta progressão de um humanoide revelando a sua verdadeira forma. E por fim, em uma fita intitulada como 2 de novembro de 1998, mais uma vez vemos outra gravação, e definitivamente, assim como as outras, alguém acabou passando por algo terrível. Se você assistiu o último vídeo e o título desse pareceu familiar, é porque já o vimos antes. Sim, é a exata mesma fita que estava sendo exibida quando os pesquisadores entraram na câmara pela primeira vez. E agora, ela começa nos mostrando um teste de identidade criado pelo condado de Bestwood. O objetivo é muito claro. Essa fita quer que a gente saiba diferenciar um humanoide para um ser humano. Só que mais pra frente vocês vão entender que isso na verdade é praticamente inútil. And now it is time for you to change back and return to your provincial university. And if I... E para completar a série de contradições, ao final do take, um aviso nos alerta que é proibido por lei assistir a essa fita, o que é, no mínimo, bizarro, e revela que o condado está escondendo algo que os cidadãos não fazem ideia do que está acontecendo. O símbolo do departamento de polícia aparece, e em seguida aparece uma frase, abre aspas, "Você será instruído a examinar as seguintes imagens de seres humanos para testar o seu reconhecimento da impureza neles." Então, diversos padrões de rostos humanos aparecem, o que no início parece ser um procedimento comum, se não fosse por isso.
O próximo segmento se inicia e agora vemos uma pessoa que parece estar sob constante vigilância de alguém. E à medida que o tempo passa, o sentimento de desconforto nessa parte do vídeo aumenta de uma forma tão perturbadora que a única coisa que a gente para pra ver é o tempo que essa pessoa tá lá. E não é pouco tempo não, são 16 horas, o que é realmente estranho. Em seguida a fita corta e agora estamos em 12 de janeiro de 1992. E nessa gravação a gente vê mais algum tipo de teste bizarro. Nesse momento do vídeo, eu confesso que achei que essa história consideraria o Jeff Alberson como algum tipo de protagonista por trás de toda a história. Ele investigou, assistiu e presenciou todo tipo de ataque dos humanoides, o que realmente me fez esperar que ele estaria totalmente capacitado para enfrentar essas criaturas de frente. Só que eu não poderia estar completamente errado. Depois de assistir essa última fita, um segmento intitulado O Fracasso de Jeff Alberson mostra ele sentado em sua mesa diante de toda a investigação que vimos nos vídeos anteriores. Só que agora é a vez dele de enfrentar essa ameaça. O vídeo termina deixando muitas dúvidas no ar, porém algo parece muito claro dessa vez. As autoridades consideraram essa fita como proibida porque fica evidente que essas criaturas evoluíram de uma maneira tão precoce que chegaram a se assemelhar quase que perfeitamente à aparência do ser humano. E o mais intrigante é que essa evolução não se limitou apenas na aparência física, mas também na inteligência e na capacidade de aprenderem com suas vítimas. E é exatamente isso que está acontecendo nessa última cena, onde aparece um humanoide gravando e observando uma pessoa antes de decidir se ela está pronta ou não para se tornar em sua hospedeira. Nesse vídeo, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. O que antes eram apenas incidentes isolados envolvendo alguns tipos de criaturas, agora uma em específico começa a chamar muita atenção dos residentes de Basswood, por um simples, porém perturbador motivo. Esse humanoide começou a caçar humanos. There's a carmel gun, but witnesses who lived have said that he is not a normal human being. Se antes o objetivo dessas criaturas era apenas se apossar dos corpos de suas vítimas, agora fica implícito que essas coisas estão fazendo isso por puro prazer. E sendo impossível permanecer nesse lugar, a decisão mais inteligente nesse momento é simplesmente cair fora para bem longe dessas criaturas. E a descrição das coisas que aparecem na transmissão a seguir reforçam ainda mais os motivos para isso. At an unusual speed, he is not seen normally by no ambus he starts to kill his prey. De acordo com relatos de algumas pessoas que sobreviveram a essa criatura, a gente fica sabendo que ela nem sempre as mata, mas sim as amarra e deixam em posições completamente desconfortáveis.
E ao final do vídeo é mostrado o que a criatura fez com uma de suas caças. O último vídeo da série, intitulado como Antes de Dormir, e eu espero mesmo que você não esteja assistindo esse vídeo antes de dormir, é o capítulo final dessa série até agora. E ele começa por uma pessoa sendo dominada por um humanoide. Essa pessoa documenta sua lenta deterioração mental enquanto é lentamente dominada pelo humanoide dentro de si. E só de pensar que algo dentro de mim pode eventualmente assumir o controle de todo o meu ser, me causa uma angústia tão profunda que eu mal consigo explicar. Eu sinto que minha alma tá sendo arrastada pra aquele lugar. Essa coisa tá tomando conta da minha mente. Eu não consigo mais dormir. Eu tô enlouquecendo. Welcome to Basswood County's informational tapes. After many reports of lack of sleep, degrading mental health due to insomnia and night terrors, this tape will give you methods to have a healthy sleep and make a spiritual distance between you and me. E com base nessa transmissão, a gente assume que os residentes de Basswood já aceitaram o fato que tem pessoas sendo controladas pelos humanoides. E agora tudo o que resta para essas pessoas são alguns métodos sobre como lidar com esses parasitas. O primeiro método é o do melhor sono. Ele diz que a pessoa que tem um parasita precisa dormir de 10 às 12 horas e evitar ao máximo horários estranhos, pois esses horários podem te colocar em risco de sair andando por aí completamente sem rumo. A segunda dica é olhar o relógio antes de dormir. Checar se ele está girando pode ser algo crucial, pois se algum motivo ele parar de girar... Então a fita corta e pulamos para a quarta dica, o que é algo completamente estranho. E ela diz para você simplesmente dormir, enquanto a frase "deixe-os entrar" surge. E isso acontece. E assim concluímos o vídeo. Essa série me surpreendeu de várias maneiras, não só pela história, mas também por toda essa atmosfera suja e macabra. As artes desse mano também são extremamente perturbadoras, o que torna tudo muito cativante de assistir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pois sério, isso deu muito trabalho. Então deixa aí o like e não se esqueça de comentar para ajudar o engajamento. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau.